Oi, pessoal! Mais um vídeo na nossa segunda-feira e hoje nós vamos estar falando sobre viagens internacionais, organização de viagem e como fazer essa viagem render. Não sei se vocês lembram, sabem, mas recém voltei de uma série de viagens internacionais entre Catar, China e Itália e eu quero dividir para vocês um pouquinho de como foi essa organização. Vou focar na questão de China, que foi onde a gente realmente foi com um objetivo traçado, muito bem traçado, né? E quero dividir com vocês como é que a gente fez para, de fato, render essa viagem. Porque é isso que a gente precisa fazer, né? Quando a gente vai para uma feira internacional, a gente precisa fazer ela render. E é sobre isso que nós vamos estar falando aqui nesse vídeo. Bom, gente, uma boa preparação de viagem, isso é fundamental. Eu acho que já tem vídeos aí que eu já falei sobre isso, sobre esse tema, mas eu quero dividir especificamente como eu fiz para essa viagem que eu voltei recente, na verdade faz uma semana que eu voltei, e eu quero explicar um pouquinho para vocês como é que foi toda essa preparação de viagem e o que é fundamental você saber para realmente fazer render e fazer com que essa viagem seja um investimento e não um custo para a empresa. Porque tem essa diferença muito grande. Se tu vai com um objetivo e esse objetivo você consegue alcançá-lo, é um investimento para a empresa, né? E se não, ele vira um custo e isso não é bom, isso é um baita problema. Esse vídeo vai ser dividido em duas partes. Então, a parte 1 desse vídeo é sobre como organizar isso, como organizar essa viagem para fazer render. Vamos lá? Então, gente, um primeiro passo importante quando a gente está organizando uma viagem é a questão das nomenclaturas específicas de cada ramo. Porque, obviamente, você sabe, se você vai fazer uma feira, uma viagem internacional, você sabe inglês. Você sabe se virar, sabe pegar trem, sabe pegar avião, sabe se comunicar, vai saber se alimentar, tudo isso. Porém, dependendo do ramo específico que você for, seja com o teu diretor, com o seu cliente, com a sua própria empresa, tem nomenclaturas muito específicas. Quando estamos falando do ramo agrícola, o ramo alimentício, o ramo têxtil, cada ramo vai ter as suas informações e suas peculiaridades, né? E tô falando isso até na língua portuguesa, né? E muitas vezes se tu tá num ramo e vai para uma viagem para um outro ramo que você não domina, vai ter informações mesmo em português, nomenclaturas que você não sabe. Então, imagina numa segunda linha. Então, a primeira dica, o primeiro ponto aí muito importante é entender essas nomenclaturas, esses nomes e termos técnicos que com certeza você vai precisar saber, tanto em português quanto em inglês. Então, é muito importante. Aqui eu tenho um exemplo, né? Eu fui recente, então fui com um cliente do ramo metalúrgico, né? E ele tinha essa questão que o fornecedor me pediu, você precisa das peças SMS? Você poderia confirmar o ED e o OD? E eu nem sabia do que esse fornecedor estava falando. Por quê? Eu tinha que entender muito bem dos termos técnicos antes da viagem. Obviamente que para a viagem eu já sabia tudo isso, porque a gente já fez um projeto buscando fornecedores, solicitando cotações. Mas esse aqui é só um exemplo para te mostrar como é importante você estudar os termos técnicos do seu cliente, do seu ramo, da onde você está indo fazer essa importação. E depois eu descobri que DIN e SMS era uma norma técnica, que ED, na verdade, é o diâmetro externo. Tudo isso a gente vai estar aprendendo depois que a gente realmente pega esse projeto para nós e entende sobre isso. Mas se você, por um acaso, cair de paraquedas aí você vai fazer uma viagem internacional para ir numa feira ou para visitar fornecedores, faça o tema de casa. Aprenda os termos técnicos. Isso é fundamental. Depois disso, gente, o que a gente faz aqui? Depois que você sabe os termos técnicos específicos do teu produto, que isso vai te ajudar muito na comunicação por e-mail, por telefone, por WeChat, por WhatsApp com o fornecedor e também lá presencialmente, é muito importante você ter uma lista de fornecedores onde você vai contatar eles para ver quem é que possui interesse em lhe receber. Porque pode parecer que todo mundo vai te receber de braços abertos, mas não é bem assim que funciona na prática. E às vezes tem uma pessoa na empresa que fala inglês, lá na China,
E essa pessoa pode estar numa feira, pode estar numa viagem. Então é muito importante você contatar uma série de fornecedores aí para ver quem é que tem interesse em lhe receber. Então é importante você mapear todos eles. Depois de fornecedores mapeados, o que eu aconselho você a fazer? Uma tabela simples no Excel mesmo. Esse aqui é um exemplo de uma, onde eu coloco o nome a foto do produto, como você pode ver aqui na primeira coluna, descrição em português, para que o nosso cliente consiga identificar muito bem, a nomenclatura em inglês, aqui a quantidade, nesse caso específico, que ele compraria, e aqui, gente, eu tenho cada um de fornecedores, todos aqueles que eu mapeei que tinham interesse em nos receber, eu mandei uma tabela pedindo uma cotação. Eles responderam com essa cotação. Então, eu fiz essa tabela comparativa com o nome dos fornecedores e as cotações. E fiz cores diferentes aqui para saber quem era o fornecedor mais potencial e o fornecedor menos potencial em relação a valores apenas. Então, eu fiz esse comparativo para que, para mim e para o meu cliente, ficasse muito viável, muito visível entender quem seriam os melhores fornecedores para a gente trabalhar em função de preço. Quando a gente chega lá, pode ser uma surpresa, e no vídeo parte 2 eu vou te mostrar o porquê é uma surpresa muitas vezes, mas é importante a gente fazer esse tema de casa para a gente chegar lá e entender aquela reunião que é muito mais importante, porque é um fornecedor que tem um valor, né, uma cotação muito boa, para aquela reunião que, esse determinado fornecedor tem um preço muito alto. Então, tu vai lá já pensando, ou ele tem uma qualidade totalmente fora da curva, ou tem um diferencial muito bom, ou então não vale muito a pena a gente fazer essa aproximação ou negociar um pouco mais com ele a respeito disso. Então, é importante essa tabela para isso, para te orientar a ser mais assertivo no momento que você fizer esse contato, essa visita. E fora isso, gente, vocês vão ver aqui nesse quadradinho aqui no canto, que eu separei todos os fornecedores e botei o catálogo de todos eles. Então, tudo isso eu já fui preparado. Então, quando eu cheguei lá, eu já tinha uma ideia de que produtos eles faziam, quais era o ramo, né, que eles faziam de produtos, a cotação dos produtos específicos que meu cliente queria, ou seja, todas as informações aí que a gente poderia trocar por e-mail, eu já tinha. Então, eu não perdi tempo olhando o catálogo, pedindo cotações, ou então muitas vezes a gente volta, vai lá, visita o fornecedor e só depois volta e pede uma cotação, e daí tu pensa, nossa, uma cotação aqui o valor é muito maior. Então nem adianta a gente comprar desse fornecedor, porque fica mais caro do que comprar aqui no mercado nacional. Então entendam o porquê é muito importante fazer esse tema de casa antes, né? Assim a gente vai extremamente preparado para a visita. Depois disso, a gente já mapeou quem seriam os principais, aqueles que são os principais fornecedores que nós queremos visitar, quem são as empresas que têm interesse em nos receber e irão nos receber, e a gente monta um calendário aqui com os dias exatamente e quem vai nos receber, em que momento. Então aqui vocês têm um exemplo, às 8h30 vem nos buscar no hotel, depois nós vamos almoçar juntos, porque os fornecedores, eles dominam a arte de receber, eu falo, é justamente essa frase, eles nos tratam muito bem, fazem questão de almoçar, jantar, nos levar às vezes a conhecer pontos turísticos da cidade dele. Então, quanto a isso, não se preocupe. Então, eu realmente fiz toda essa agenda para já nos programar e também programar os fornecedores, para que eles saibam exatamente que dia que eu vou chegar, para eles também se prepararem, né? Isso é fundamental. E no vídeo parte 2, eu mostro um pouquinho da preparação e como eles nos recebem. E é muito legal saber um pouquinho sobre isso, né? E ver também as diferenças de fábrica, meu Deus, porque é muita diferença. E às vezes a empresa pode ter um catálogo muito similar uma à outra, porém, quando a gente vai lá conhecer em loco mesmo, a gente vê que a diferença é absurda na questão de fábrica, de controle de qualidade, de fabricação. Então, por isso que a gente não pode levar em consideração somente o catálogo, tá, gente? Isso é muito importante. E no vídeo parte 2 de como organizar a viagem ideal de negócios, e a gente vai falar sobre isso.
Então, depois que a gente fez essa tabela aqui, a gente vai ter bem certinho todas as informações. E também a gente não pode esquecer que a gente precisa ter todas as informações dos fornecedores, porque o Google não funciona lá, o WhatsApp muitas vezes não funciona lá, redes sociais também não, é mais o WeChat que eles utilizam. Então é muito importante que a gente tenha as informações de telefone, e-mail, o nome da pessoa, tudo isso a gente vai com uma folha impressa ou então a gente vai com o nosso notebook com todas essas informações, porque se por algum motivo o fornecedor desaparece, não vai buscar, não te buscou no hotel conforme tu combinou ou algo nesse sentido, tu tenha como chegar num hotel, por exemplo, no saguão do hotel e pedir, olha, eu precisaria ligar para essa empresa aqui. E normalmente a recepcionista não vai falar inglês, pelo menos eles conseguem te ajudar. Entende que isso pode ser, essa tabela aqui com informações mais detalhadas de endereço, telefone, e-mail, pode ser que tu nem utilize, mas ela pode te salvar no momento que você está lá preparado, esperando, e não sabe se o fornecedor vem ou não vem, ou se houve um desentendimento aí de alguma parte sobre o horário ou o dia que você vai visitar. Então, gente, é sempre muito importante a gente ter todas as informações em função desse bloqueio da internet que eles têm lá, né? E para finalizar, gente, esse vídeo parte 1, entender que um objetivo muito bem traçado, definido, é o que vai realmente ser um divisor de águas e você vai com certeza entender se ir para a China ou, enfim, para qualquer outro país foi um custo ou foi um investimento. Porque se você traçou um objetivo e foca em resolvê-lo, em trazer e em concretizar esse objetivo, vai ser um investimento para você. Agora, se você não traçou esse objetivo, você não tem ele definido, muitas vezes essa viagem é um custo e o custo é alto. E na parte 2 desse vídeo nós vamos estar mostrando, inclusive, todos os custos que nós tivemos com essa viagem, porque é muito importante saber isso, ter essa diferenciação de custo e investimento e fazer essa viagem render. Essa viagem específica que eu fiz para a China, eu só visitei fornecedor, algo que é um pouco fora da curva, porque normalmente a gente vai numa feira e depois nós vamos visitar fornecedor, ou vamos visitar fornecedor e depois participamos de uma feira. Isso é o que eu chamo de viagem ideal, porque muitas vezes em feiras tu localiza ainda outros fornecedores que pode fazer contato pós-feira, pós-viagem, né? Mas nesse caso, eu já sabia exatamente com quem eu queria, qual era o meu objetivo de viagem, né? Que era negociar com um fornecedor específico, conseguir prazo de pagamento, o que graças a Deus nós conseguimos. E o melhor é que a gente teve um super surpresa bônus aí, onde a gente conseguiu um fornecedor com um preço ainda melhor, com uma qualidade de produto igual ao fornecedor que a gente foi para negociar, e também conseguimos com esse fornecedor que a gente nunca importou prazo de pagamento. Olha que legal, né? Olha o que a gente consegue fazer quando a gente faz esse contato pessoalmente. Porque isso nós não conseguiríamos. Prazo de pagamento tu não consegue por e-mail, tu não consegue numa videoconferência, principalmente com um fornecedor que você nunca importou. Agora, o fato de você ter ido até lá, para eles conta muito. Eles sabem que é custoso e muito demorado chegar até lá, né? E nós vamos falar todos esses detalhes e principalmente os detalhes que todo mundo adora ver, que é as curiosidades de como são as fábricas lá, na parte 2 desse vídeo. Certo, gente? Te encontro aqui daqui 15 dias com um vídeo para falar sobre isso, sobre falar um pouquinho mais sobre como foi lá as visitas e te contar alguns segredinhos e para realmente conseguir fazer que essa viagem, sem dúvida, seja o melhor investimento para sua empresa. Até mais!